Pessoal, como ler a Bíblia, as Escrituras, a Bíblia Sagrada? Eu vou dar aqui a minha sugestão de leitura, é apenas a minha experiência. Em primeiro lugar, pessoal, vocês já podem notar, essa Bíblia não é das edições mais atualizadas, essa daqui das edições paulinas. Foi a Bíblia que eu li, a Bíblia que eu uso no dia a dia. Eu sugiro que vocês leiam uma edição mais atualizada. Essa é a primeira grande dica. Outra dica, pessoal, deem preferência para uma Bíblia que tem as notas explicativas. Aqui, por exemplo. Tá? Essa é a segunda grande dica. Eu gosto muito das edições paulinas, mas a única ressalva é que essa impressão não é tão atualizada. Tá? Eu preciso adquirir uma edição mais nova. Enfim, como eu li a Bíblia, qual foi a minha experiência? A Bíblia, todos sabem, são 73 livros, divididos em Antigo Testamento e Novo Testamento. E Antigo Testamento, Pentateuco, os livros históricos, os livros sapienciais e os proféticos. E o Novo Testamento, as cartas de São Paulo apóstolo, os evangelhos, além das outras cartas de Tiago, Pedro, São João, São Judas e o Apocalipse de São João. Pessoal, é interessante levar em consideração que alguns livros não são escritos, por exemplo, o livro de Jó. O livro de Jó não foi escrito por Jó. Muitos outros livros da Bíblia, é por isso que precisamos do apoio religioso e litúrgico de estudiosos, de teólogos, para que tenhamos um entendimento mais profundo. Então, muitos livros devem ser levados em consideração durante a leitura, devem levar em consideração o contexto histórico, a época em que foi escrito, quais os costumes. Tem livros com metáforas. Então, tudo isso é importante para que tenhamos uma leitura mais proveitosa da Bíblia. Eu li um trechinho por dia, às vezes 2 ou 3 capítulos, um capítulo dependendo do dia, e terminei a leitura em 1 ano e meio. A minha meta era de 2 anos, eu terminei em 1 ano e meio, lendo um trechinho por dia, 2 ou 3 capítulos. O ideal é que você inicie um capítulo e leia até o final, e depois, se não entender, pode buscar reflexões junto a seus mentores ou até materiais de estudos encontrados no YouTube. Então, qualquer internet, mas que tenha respaldo científico, pessoal. Livros, ou seja, pessoas de confiança e vídeos de confiança. Esse livro, olha, tem até alguns mapas. Eu gosto muito desses mapas. Aqui, Jerusalém do Antigo Testamento, a Palestina do Antigo Testamento. Tem outros mapas no meio do livro. E tem essas notas aqui, para que seja mais fácil de manusear, pessoal. Eu comecei a ler. Tem gente que aconselha a ler do início ao fim, como escrito. Todos nós sabemos que os livros do Gênesis e do Êxodo não foram os primeiros a serem escritos na Bíblia. Então, a minha experiência, eu comecei com o livro do Pentateuco, mas pelo Deuteronômio, eu pulei um pouco, que é um livro que eu gosto bastante. Aí eu segui a sequência, os livros históricos, sapienciais, que eu gosto bastante também, e os proféticos. Depois eu voltei para o início do livro. Gênesis, Êxodo, Levítico e os Números. Tem alguns livros que são muito descritivos, então a leitura deve ser um pouco mais esmerada, porque realmente são livros um pouco mais
descrevem o pórtico, a igreja, os números, as descendências, então são realmente um pouco mais difíceis de serem lidos. Gosto muito dos livros proféticos também. Isaías, há 3 partes, escritas em momentos diferentes, é bom que se diga. Então, a introdução dos livros sempre há uma nota que explica um pouco do contexto histórico, quando foram escritos, os prováveis autores. Então, é importante que se tenha um livro completo em mãos, para que tenha um proveito melhor, que tenha um pouco mais, que agregue ao seu conhecimento. Novo Testamento, aí sim eu passei ao Novo Testamento. O Novo Testamento eu li em sequência, os evangelhos, e uma exceção à regra aqui, as cartas de São Paulo Apóstolo, eu li na sequência em que foram escritas, não na sequência da Bíblia. Essa é uma grande dica, e eu aconselho que você faça a mesma coisa. Você tem um proveito melhor. E aqui, nesse livro, ele indica a sequência. Então, eu li na sequência sugerida pela Bíblia que eu tenho em mãos. E depois eu passei as próximas cartas, como a de São Judas, São Pedro, Apocalipse. E aí eu encerrei a leitura. Eu tenho aqui um índice dos mapas, o Templo de Jerusalém, o Pentecostes, e assim eu encerrei a leitura, pessoal. Agora eu leio aleatoriamente e tem algumas passagens que eu sempre consulto. Então essa é a minha dica, essa foi a minha experiência. Tem outros estudiosos, claro, que sugerem outras maneiras de fazer a leitura, mas eu comecei pelo Deuteronômio, li aí eu segui em sequência e voltei para os livros do Pentateuco, encerrei a leitura do Antigo Testamento, comecei a leitura dos Evangelhos, aí as cartas de São Paulo Apóstolo eu li na sequência em que foram escritas, e depois eu continuei com as leituras das próximas cartas dos próximos livros. Certo, pessoal? Então essa é a minha sugestão. Espero que tenham gostado, aproveite bastante. Eu publiquei um vídeo aqui sobre o Catecismo da Igreja Católica, um pouco do que é o Catecismo. E vou deixar o link aqui na descrição e nos comentários, caso vocês tenham interesse. Um grande abraço e até a próxima resenha.